Nossa, esse livro engrossou. Ele ficou gordinho, ele inchou esse livro, eu tenho certeza. Nossa, Jasmine, o carnaval está batendo na porta. E agora que você vai fazer o vídeo de melhores do ano? Gente, eu faço faculdade? Oi, Flores, tudo bem com vocês? Então, como já perceberam pelo título do vídeo, né? Esses aqui vão ser os melhores livros que eu li em 2025. Eles não estão exatamente em ordem do menos melhor para o mais melhor. Eles estão na ordem que eu li no ano mesmo, porque eu sou hater de fazer top, eu não consigo fazer top do ano todo. Por favor, já se inscreve no canal, deixa seu like. Se você tiver no celular, usa a sua ferramentazinha de hype, que pra gente que tá começando é muito importante. E bora pro vídeo. Eu vou começar com algumas menções honrosas, que não foram tão melhores assim, mas eu acho digno de nota. Ele ficou gordinho, ele inchou esse livro, eu tenho certeza. Esse livro inchou. Era uma vez um Coração Partido, da Stephen Garber. Como vocês devem saber, Caraval é o meu livro favorito. Então eu vinha adiando essa leitura há um tempo, porque eu ficava, nossa, não sei, eu tinha medo de perder o carinho que eu tenho por Caraval lendo esse livro. Não faz o mínimo de sentido, né? Mas eu pensava isso aí. E finalmente eu consegui adquirir esse livro. E ele foi minha primeira leitura do ano. E assim, eu amei, eu adoro o Sistema de Magia, eu amo a Evangeline. A Balada do Felizes para Nunca, para mim, é o ápice, é absoluto cinema. E eu amei quando eu li, só que conforme foi passando o tempo, eu fui esquecendo um pouco dele, já não foi tão marcante como foi quando eu li pela primeira vez. Eu só li uma vez, como é que eu li a primeira vez? Mas depois de um tempo, eu acabei esquecendo um pouco esse livro no churrasco, então eu vou deixar ele só como menção honrosa mesmo. Três Coroas Negras, da Kendare Blake, já foi muito famoso nas bookheads, mas eu só vi o povo indicando, eu não via ninguém lendo de verdade esse livro. Esse livro fala sobre três princesas trigêmeas que vão lutar até pelo trono, e como é uma fantasia, cada uma tem um dom mágico, cada uma controla uma classe ali, e vai se passar nesse tempo, nesse ano da ascensão. Apesar de eu achar que a execução desse livro não foi das melhores, eu acho que ele veio para mim num momento muito bom, que eu não me sentia assim muito tempo conectada com fantasia, e eu gostei muito, muito, muito de uma das três irmãs, que é a Catherine. Eu defendo ela de tudo e todos. Eu acho que ela nunca errou. Às vezes que ela errou foi tentando acertar, entendeu? E o final dessa série, assim, me deixou em lágrimas. Eu tenho que colocar Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro ele foi uma surpresa muito boa, porque eu não vinha em um bom momento com clássicos. Eu suportei ler O Morro dos Ventos Vivantes, eu odiei ler Drácula, então eu já estava assim, nossa, será que o meu cérebro é um peito de frango, liso, que eu não consigo absorver nada um pouco mais denso? E eu ganhei esse livro de presente para minha professora, e como eu estava assim, bem xoxa, capenga com clássicos, eu nem peguei ele para ler normalmente, eu só lia quando eu estava no ônibus, indo pro ônibus, para ele não ficar parado na estante, e acabou que eu amei! Eu amei a Mary Shelley, eu estou completamente apaixonada por esta diva, entendeu? Eu amo a criatura, eu defendo a criatura de tudo e todos também. Pra mim, ela nunca esteve errada, ela só queria um carinho, entendeu? Pra mim, o errado na história completamente sempre será o Victor, entendeu? Ele que, né, pai ausente, fez um negócio, saiu, eu adorei tudo. Eu já tô querendo muito reler ele, mas eu tô com algumas prioridades aí, mas em breve, viu? A qualquer momento. Este Amor Profano, da Jess Hall, é um dark romance que vai contar a história da Brian, que é uma menina que vive numa sociedade muito religiosa, para não chamar de seita, e o Aero, que é um cara que é contratado para desviver ela. Esse livro, como vocês podem ver pelo título, ele trabalha aí com temas religiosos, mas ele não é tão herético. Ele é mais naquele sentido de que a Brian ele é mais no sentido de que a Brian, ela acredita cegamente em tudo que dizem para ela, e isso inclui a religião. E o Aero vai tentar tirar isso dela, vai fazer ela acreditar mais em si mesma do que nos outros. Se eu fosse descrever esse livro em uma palavra, seria intenso. Absolutamente tudo nesse livro é intenso. Todas as relações entre os personagens, as cenas, sejam elas de hot, ou então as cenas de pancadaria rolando, as cenas de descoberta, tudo é intenso. No momento do livro, o número de cenas hot começa a me incomodar. Mas esse livro tá pra sempre marcado em mim, porque eu preciso tomar um banho de água benta depois que eu terminei de ler. Amor, teoricamente, da Ali Hazelwood. Nossa, esse livro tem muitos plots. A Elsie é uma física teórica falida, que para conseguir um dinheiro, ela é uma namorada falsa
de aplicativos. E o irmão do cara que ela tá namorando agora simplesmente não vai com a cara dela, odeia ela. E pra piorar, ele ainda vai ser um dos caras que vai analisar ela para um emprego que ela quer muito. Eu amo e defendo Elsie Hanaway de tudo e todos. Eu tô falando muito tudo e todos, né? Eu acho que isso é um vício de linguagem. Eu amo e defendo Elsie Hanaway com unhas e dentes. Eu poderia dizer eu te amo, Elsie Hanaway. Mas eu prefiro dizer eu te entendo, Elsie Hanaway. Quando eu descobri que ela era considerada chata pelo Fedon Dali, eu fiquei, eu sou chata? O Jack maravilhoso, mais um dos homens perfeitos e gostosos da Ali Hazelwood, né? Dispensa apresentações. E eu amo as cenas familiares, eu amo o drama misturado com as cenas engraçadas, eu amo tudo nesse livro, tudo. Scarlet Devotion e Twisted Beauty, da Camilla Cohen Keegan, são os 2 livros já lançados da série Dark Fairy Tales, que são releituras de contos de fadas no estilo dark romance. Scarlet Devotion é um reconto de Chapeuzinho Vermelho, onde a Maxine é a nossa Chapeuzinho, e ela vive numa vila que está acontecendo ali uns assassinatos, e ela se envolve com um lobo, que não é um lobo, isso é muito importante, ele é apenas um homem muito alto e gostoso, e aí eles vão descobrindo sobre esses assassinatos e tal. Mas o livro que realmente foi super favoritaço no meu coração, que eu fiquei louca pensando vários dias, foi Twisted Beauty, que é um reconto de A Bela e a Fera, onde a Angeline, ela vai trabalhar na casa de uma família, e aí ela descobre umas coisas loucas que estão acontecendo lá, não dá pra falar muito, senão vai ser spoiler, mas aí nesse meio tempo ela se envolve com um cara que tá preso lá, então ele é mantido preso como se ele fosse uma besta, e aí eles vão descobrindo essas coisas sombrias e malucas e horríveis juntos. Eu não tenho nem palavras para descrever como eu devorei esses livros, eu fiquei tipo maluca pensando neles, eu me apaixonei completamente pela Camilla Cohen Keegan nesses livros, e ela realmente virou uma das minhas autoras favoritas com eles, sabe? Só leiam. Nossas Almas Famintas, da Camilla Cohen Keegan. Sim, ela ataca de novo. Nossa, esse livro, ele é simplesmente genial. É o ápice da escrita dela. Escrito de uma maneira pra gente pensar que é uma história real. Então a gente vai ler o manuscrito da Coraline, que é uma escritora de livros de horror, e o Diário do Pretendente, que é o cara que tá recriando os crimes que ela escreveu nos livros dela. Principalmente o manuscrito da Coraline é incrível. A Camila fez uma coisa que eu achei maravilhosa, que é a Coraline escrevia uma coisa, só que aí ela riscava e escrevia outra coisa, e ela manteve isso. Essa parte é uma imersão muito boa na história. Fora os plot twists dessa história, que são simplesmente de cair o queixo, eu lia e eu ficava, meu Deus do céu. Se você nunca leu Dark Romance, se você gosta de horror e terror e você tem um pouco de receio com o gênero Dark Romance, esse é o livro que eu indicaria para você. Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas. Esse ano eu reli Trono de Vidro, e de toda a saga, esse foi o único livro que eu dei 5 estrelas. Assim, é uma saga que eu também tinha aquele receio de que, nossa, eu li quando eu era adolescente, será que quando eu ler agora eu vou gostar tanto quanto eu gostei? E sim, eu gostei tanto, principalmente esse livro, que eu sinceramente não me lembro muito dele da primeira vez que eu li, e agora ele virou meu favorito de toda a saga. Não dá pra ficar falando muito, senão vai dar spoiler dos anteriores, ele já é o 5º livro, praticamente, da história, mas eu amo tudo, como eu tô falando de todos os outros livros. Eu amo principalmente os personagens secundários. A Manon é minha personagem favorita, e eu acho que o plot dela nesse livro é, tipo, absoluto cinema. Eu me lembro que Manorian é um casal muito querido pelo Phaedon, só que quando tinha cenas dela com Dorian, eu ficava, tá bom, com sentimento, porque eu queria realmente ler o plot dela. Eu também gosto porque a Eileen passou vários livros, assim, descobrindo as coisas, ou então sendo guiada para as coisas, e agora finalmente o pau vai quebrar, entendeu? Então finalmente as coisas começam a acontecer de verdade, a treta foi instituída. Amo que amo. A assistente do vilão, da Hannah Nicole Meyer. Nesse livro a gente vai acompanhar a Eve, que não consegue trabalho de jeito nenhum, parece até eu. E aí, um dia ela tá triste, xoxa capenga, na floresta, caminhando, e ela tropeça no vilão do reino. E aí ele vira pra ela e fala assim, tá bom, você não consegue trabalho, você não quer ser minha assistente? Ela fala, sim, eu quero. Cara, eu não sei porque eu demorei tanto pra começar a ler isso aqui. Eu não tinha ideia que eu ia gostar tanto, assim, sabe? Eu simplesmente tô apaixonada por essa história. Ela tem um humor, assim,
que eu me acabava de rir enquanto eu li isso aqui. Eu acho que esse livro ele tem muita vibe daqueles manhwas que tem um título comicamente longo. Sabe aquele manhwa que é tipo assim... Ai, eu morri e reencarnei como a vilã irmã mais velha do Duque do Norte, que é inimiga mortal do Duque do Leste. É tipo isso, ele tem muito essa vibe. E é o seguinte, quando eu tava lendo, eu pensava assim... Como que essa história vai se levar a sério? E a resposta é, ela não se leva. E essa é simplesmente a melhor parte do livro. A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner. Esse livro é uma ficção histórica misturada com drama, que a gente vai acompanhar duas linhas de tempo. Uma, onde a gente tem a Nella, no finzinho do século XVIII, que é uma boticária que, após ter sofrido uma traição, ela decide que ela vai ajudar mulheres a desviver homens de maneira limpa e sem deixar registros. E aí, até que um dia ela conhece a Elisa, que é uma criança de 12 anos, e a partir disso a vida dela muda. E aí, nos tempos atuais, a gente tem a Coraline, que tomou um chifre do marido. Coraline não, é Caroline. Nos tempos atuais, a gente tem a Caroline, que tomou um chifre do marido, então ela tá triste, tá capenga. E aí ela decide ir para Londres, numa viagem que era para ser dela, com o marido. E nessa viagem ela acaba achando um potinho que pertenceu a Nella. E como ela é historiadora por formação, ela decide que ela vai começar a procurar a história dessa mulher e descobrir quem foi ela. A coisa que eu mais amei nesse livro foi a ambientação, tanto da Londres do século XVIII quanto da Londres atual. Quando eu estava lendo esse livro, eu assim conseguia me ver, eu via as coisas acontecendo e eu via como se eu estivesse lá, sendo uma espectadora da história, sabe? Geralmente a gente acha a descrição uma coisa meio chata, né? E aqui não, aqui é super aconchegante a descrição do local. Eu gosto muito das personagens porque elas têm seus dramas sem cair naquele estereótipo de mulher mais 30, depressiva, que ela é muito frustrada porque ela não é mãe, ou porque... Então, assim, apesar de algumas personagens compartilharem essas dores, isso não é o principal ponto da história delas. O final, assim, eu achei ele meio sessão da tarde, mas não deixa de ser um lindo livro. Por último, eu quero falar de Asas Reluzentes, da Alison Saft, o livro que mudou o mundo. Vocês têm ideia do que é esperar pela história deles dois desde que você tem 7 anos de idade? Porque eu tenho, porque eu espero, tá? Eu acho que no nicho literário todo mundo já conhece esse livro, então é a história da Rainha Clarion e do Lord Milord de Tinkerbell, que a gente descobre a história deles lá em Tinkerbell e o Segredo das Fadas. Então é a história de como eles se apaixonaram e o que levou a Rainha Clarion a fechar a fronteira das estações quentes com o inverno. Pra mim, assim, não é exagero nenhum dizer que esse livro, ele é tão lindo que dá vontade de chorar. Tanto pela nostalgia interior, pelo fato da sua criança interior tá ali, tá lendo uma coisa, tá apaixonada por ela, quanto realmente pela própria história e pelo próprio universo mágico e pequenininho do Refúgio das Fadas. Aí, é sério, eu fico emocionada só de lembrar. Personagens, história, ambientação, enredo, tudo, tudo, tudo. E sim, eu chorei feito uma condenada. E é isso. Esses foram os melhores de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo.